Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Vamos juntas e juntos até às 8 da noite, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, muito boa tarde, tudo bem? Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes, boa quarta, vamos nessa. E nós já vamos direto a Brasília. A Isis Staciarini acompanha o voto do ministro Luiz Fux. Um voto bastante longo, já ultrapassou inclusive o tempo utilizado pelo relator, pelo ministro Alexandre de Moraes. Que destaques? Bom, a Isa ainda não está pronta, então a gente já pode trazer aqui alguns destaques desse voto do ministro Luiz Fux, né, Carol? Esperava-se uma divergência, mas superou, as divergências trazidas até agora superaram as expectativas que tínhamos em relação ao voto do ministro Luiz Fux. Ele, por exemplo, votou por absolver os 8 réus do crime de organização criminosa. Diz também que não há golpe de Estado sem deposição de governo eleito. Falou, logo no início do voto, em incompetência absoluta do STF, defendeu, inclusive, anular o processo. Esses são alguns pontos que eu destaquei aqui do voto do ministro Luiz Fux, que já dura quanto tempo? Começou ali por volta de 9h15. Teve uma parada para almoço, né? Quase 7 horas, né? De voto. A expectativa, segundo a Isis Staciarini, disse mais cedo, é que o voto dele passe das 6 horas, chegue perto ali das 7 da noite, viu, Débora? Então ainda vai longe, ele está fazendo uma análise agora individualizada de cada réu. Um voto surpreendente, já se esperava que ele divergisse em alguns pontos, por exemplo, na dosimetria, esperava-se também que ele questionasse a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que até nem aconteceu, né? Foi um dos pontos em que ele não divergiu, mas de resto divergiu em tudo, né? Está defendendo a absolvição dos réus em praticamente todos os crimes, da falta aí um restante do voto dele, mas todos até agora, e o que os juristas especulam é que, claro, esse voto não muda o resultado do julgamento, mas pode ser uma porta aí para algum questionamento futuro, né? A Isa Staciarini já está aqui conosco e traz mais informações ao vivo. Oi, Isa, boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Olha, voto esse que já ultrapassa 6 horas, mais longo do que o voto do próprio relator, né? O ministro Alexandre de Moraes, o que é bastante incomum. Lembrando que Fux começou a votar às 9h15 da manhã, e aí houve uma parada de 1 hora para o intervalo do almoço, e voltou às 2h15 da tarde, desde então, ele que vota. E é uma fala, Carol e Débora, bastante surpreendente, né? Por exemplo, Fux nega, inclusive, que houve golpe, o que não foi feito nem mesmo pelos advogados dos 8 réus. E aí ele chega a comparar esses atos golpistas do dia 8 de janeiro com os atos de junho e julho de 2013, em que essas manifestações naquela época também reuniram black blocs que depredaram e vandalizaram prédios públicos. Mas aí cabe aqui fazer uma ressalva que naquela época ninguém pedia intervenção militar nem interferência no processo eleitoral, como foi feito no 8 de janeiro. Vamos ouvir um trecho do ministro Luiz Fux em que ele afirma que não houve golpe no país. Ainda sobre delitos de golpe de Estado, deve-se consignar, não ser sequer em tese, hábeis a depor governo legitimamente constituído. Deposição do governo é o que exige a lei. Lembrando que Fux, pela manhã, já tinha votado por absolver os 8 réus da organização criminosa e de dano qualificado. E aí agora o que ele faz é falar sobre a participação de cada um deles. Fux começou com o delator, o tenente-coronel Mauro Cid, e depois ele segue pela ordem alfabética. Nesse voto, ele também afirma que não se deve punir bravatas e choro de perdedor, muito na linha do que é a narrativa, né, do clã bolsonarista e de parlamentares da extrema-direita.
O referido artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado democrático ou tentativas de golpe de Estado, bravatas, como foi dito aqui no interrogatório, bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros poderes, ainda que extremamente reprováveis. Além de fazer essas falas de efeito, Fux também votou pela manhã para anular, né, toda a ação penal justamente por conta do foro privilegiado. Ele entende que como esses crimes ocorreram e depois as autoridades públicas deixaram os cargos públicos, eles não deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas lembrando que há uma jurisprudência desde março deste ano para considerar os crimes cometidos à época em que essas autoridades públicas exerciam função dentro do governo. Débora.